Seja louvado, com muita alegria, com muita responsabilidade que estamos aqui nesta noite, louvando ao Senhor, engrandecendo o seu nome, porque Ele é digno de receber a nossa adoração. E eu convido já a igreja a abrir a palavra do Senhor na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, gostaria que a igreja encarecidamente se colocasse de pé, por reverência à palavra do Senhor. E nós vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor na primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos estrangeiros dispersos, no ponto Galáxia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Verso 3. Bendito seja Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de um novo para uma viva esperança pela ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, e em que em vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco constritados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, que se enche em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Verso 9. Alcançando o fim da vossa fé e a salvação das vossas almas. 10. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. 11. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejavam bem atentar. Verso 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas começando aquele que vos chamou, sede vós santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. E se invocai por Pai aquele que, sem acepção de pessoa, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação.
Verso 19: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Verso 23: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva, que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Gostaria que a igreja, comigo, repetisse os versos 24 e 25, todos com muita alegria. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor. Do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Senhor, nós te louvamos, teu Santo Espírito está presente no nosso meio. Graças te damos nesta noite pela tua palavra. Tu és digno de receber a nossa adoração. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração em nome de Jesus. Podem sentar, amados. Irmãos, 2021, com 365 dias, como os demais que passaram, a bem não chegou, já também chegou ao seu término. Finalmente, chegamos a 2022. E podemos dizer, como diz a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 7, verso 12. Até aqui, tem nos ajudado o Senhor. E isto nos traz motivação, porque o nosso Deus está presente no nosso meio. E a gente precisa de fazer uma reflexão na palavra de Deus com uma certa urgência. O que é que nós poderíamos pensar nesta noite aqui por meio do Espírito Santo? Precisamos entender, amados, quem verdadeiramente somos. Quem verdadeiramente somos. A palavra de Deus foi lida nesta noite, no verso 24. Assim é a vida do homem mortal. Ela é frágil, bem não amadurece, já começa a murchar, não pode ser renovado. É aquilo que foi explícito nesta noite aqui, por meio da palavra do Senhor no 24 da primeira epístola de Pedro. E nos traz uma reflexão de quem nós somos, na verdade. Aquilo que está escrito no Salmo 90, verso 10. A vida do homem aqui na terra chega aos 70 anos, 80, dependendo da sua individualidade biológica, pode passar dos 90 a 100 anos. Mas se a alegria dele é enfado, é canseira, em breve vai embora. É como foi dito nesta noite, é como uma planta, as folhas de uma planta. Pela manhã ela é bem verdinha, à tarde ela seca, murcha e vai embora. E o que verdadeiramente precisamos aprender com aquilo que a primeira epístola de João, no capítulo 1, verso 24 diz, e o Salmo 90, verso 10, que a vida nossa, ela é passageira, ela é como uma flor que se passa. Devemos aprender nesta noite com o Senhor, aquilo que o salmista diz, no Salmo 90, versículo 12, que ensina-nos a termos um coração sábio, alcançarmos de tal maneira que precisamos entender
que em Cristo Jesus nós precisamos aprender a ter um coração sábio. Para uma sociedade secularizada, o que é uma sociedade secularizada? Uma sociedade materialista que não crê na vida após a morte. Ser sábio é você ter um doutorado, um mestrado, ser uma pessoa intelectual. Isso é contrário à palavra de Deus de forma alguma. O apóstolo Pedro diz em 2 Pedro, no capítulo 3, verso 18, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo em todos os aspectos. Crescei na graça e no conhecimento. Vamos para o texto. O texto nos diz, amado, que Pedro saúda seus leitores, declarando seu ofício de apóstolo, tratando-os de escolhidos do Senhor, uma geração eleita, conforme a primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, verso 9, tratando-os de eleitos do Senhor. Estamos aqui nesta noite, amados, entendendo que foi o Senhor que nos chamou. O Senhor nos tratou conosco de uma forma graciosa e misericordiosa, como diz em João 6,37, João 44 e João 6,5, Ele tratou conosco, Ele nos trouxe, Ele nos escolheu, e nós somos a geração eleita. Mas, amado, houve nessa carta do apóstolo Pedro uma motivação para que Pedro trouxesse aos seus leitores o que estava acontecendo. O que estava acontecendo é que o imperador Nero estava perseguindo os cristãos, usado, como diz a 1 Pedro aí, 2 Pedro no capítulo 5, 2 Pedro no capítulo, desculpem, 1 Pedro no capítulo 5, verso 8, diz: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo vosso adversário anda em derredor, bramando como um leão, e buscando a quem possa tragar. Então, Pedro traz uma motivação para a igreja, para os crentes de Bitínia, Capadócia, Ásia, Roma e tantos outros irmãos dispersos, que o inimigo das nossas almas estava usando Nero, o imperador, tratando na mente dos irmãos pontos negativos, tratando no físico, na enfermidade, e também na moral, na desobediência, se porventura assim acontecesse. Nem sempre o inimigo das nossas vidas, tudo o que acontece conosco em termos da mente, do físico, na enfermidade e na desobediência, na moral, é proveniente do inimigo. Mas muitas vezes deixamos brecha. Mas a gente precisa entender que nós precisamos fechar as brechas. E Pedro ali estava escrevendo aquela carta, trazendo uma motivação ali para aqueles crentes, que o Senhor estava com eles. Que diante das adversidades, precisamos entender, a igreja de hoje, a igreja do passado entendeu isso, pelo Espírito Santo, que as adversidades da vida, elas jamais trarão a última coisa para o povo de Deus. E aí, amados, nós precisamos entender que Deus, Ele usa no momento certo a sua palavra como instrumento de fé para libertar o povo de Deus. O inimigo muitas vezes traz uma coisa na nossa mente, para que a gente possa sair das trilhas do Senhor, e na desobediência, que é a concupiscência da carne, desobedecer a Deus, por não dar ouvido à voz do Espírito Santo. E ali estava a igreja, sofrendo, atribulada,
com muitas perseguições do imperador Nero, e o que nós podemos ver é que Pedro ali, amados, diz no texto aqui, tratando da questão da carta, Pedro aqui traz a esperança da salvação. A esperança da salvação para o povo de Deus. Salvação. O que é salvação? A salvação ela tem uma conotação muito ampla no Novo Testamento. Salvar significa libertar de um perigo iminente. Era aquilo que foi dito nesta noite. A nossa vida é como uma flor que se passa. É uma coisa eminente. Ela tem uma conotação muito ampla no Novo Testamento. Salvar significa libertar de um perigo iminente. E o que podemos entender disso aqui, amados, é que o apóstolo Paulo ratifica as palavras de Pedro. Ele diz que Cristo Jesus é a nossa esperança. 1 Timóteo capítulo 1, verso 1. Paulo ratifica as palavras de Pedro, dizendo que a salvação é só em Cristo Jesus. Ele é a nossa esperança. E nós precisamos entender que Pedro agora ratifica as palavras do apóstolo Paulo na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 1, que ele diz que envolve essa salvação, ela envolve a justiça de Cristo por meio da obra redentora. E a obra redentora ela fora plena, ela fora misericordiosa, graciosa, amorosa, bondosa, longânima e cheia de poder. O Senhor é soberano. O Senhor é o nosso Deus. No momento de uma adversidade, no momento de adversidades, a igreja estava passando, Deus usa o profeta, o apóstolo Pedro, declarando um ofício de apóstolo, trazendo aos leitores, dizendo para aquela geração: olha, vocês são uma geração eleita, um povo escolhido por Deus. Não temam, as adversidades estão vindo, as perseguições estão vindo, mas vocês são salvos, já estão salvos em Cristo Jesus. E olha o que é que acontece. O que é que nós aprendemos aqui? Que a esperança, ela só pode surgir de uma atitude de fé, porque a fé é um meio definido da salvação. Pedro diz na segunda carta dele, no capítulo 1, verso 2: graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor, trazendo à memória dos seus leitores que estavam recebendo conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus, o que nós aprendemos aqui é que nós somos participantes da mesma graça, a graça de Deus, porque o Espírito Santo que habitava no meio da igreja, no meio do povo de Deus, na mente do apóstolo Pedro, fizeram aquele povo conhecerem a Cristo, conheceram os profetas, e Cristo cumpriu a esperança que os profetas tinham nele. É isso que o texto está nos trazendo. E isto é graça, graça especial, amados. Graça especial é graça salvífica. E graça salvífica nos trouxe o mediador, Cristo. Ele é o nosso mediador. Agora, amados, o que é graça? Graça é favor imerecido. Nós não temos méritos. Se nós olharmos aí para Gálatas, capítulo 2, verso 16: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei,
Mas pela fé em Cristo Jesus, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da justiça, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Isso está explícito também em Gálatas 3, verso 10 a 11, Romanos 3, 24, Efésios 2, 8 e 9, sois salvos pela graça mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente de Deus. A igreja estava passando por perseguição? Sim. Pedro mostra agora a salvação. Vocês não se preocupem, vocês já estão salvos na pessoa de Cristo. Envolve a justiça de Cristo. Essa tribulação, ela resultará em salvação. Que é graça, favor imerecido. Porque a graça ela vem permeando de Adão até a presente data. Porque se Adão fora salvo na dispensação da consciência, que é a alma secreta, que aprova e reprova todo o ato do ser humano, ele fora pela graça de Deus. Se Moisés e Arão foram salvos na dispensação da lei, os foram do mesmo modo pela graça. Sem graça não há salvação para o homem. É graça do Senhor Jesus Cristo. E qual o objetivo dessa graça? A palavra de Deus. Paulo diz em Efésios, no capítulo 1, verso 13, depois de ter crido no Evangelho da graça, e nele, depois de ter ouvido o Evangelho da graça, e nele ter crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. A promessa é essa: o Espírito de Deus, que está presente no nosso meio, nos dando entendimento, nos dando conhecimento, que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Convido a igreja a abrir a palavra do Senhor na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus, e que todo o mundo já está no maligno. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu o entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então a lembrança, em meio às adversidades que o apóstolo Pedro estava trazendo para uma igreja perseguida por Nero, era que a salvação já se fazia presente por meio da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Os profetas creram, os apóstolos creram, nós cremos, porque a fé preciosa, ela não obedece a critérios de natureza humana. Ela é sobrenatural, é uma dádiva de Deus, ela foi dada aos santos. Judas 3, amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Como é que nós batalhamos? Diligenciamos, ouvindo a palavra. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É preciso, em meio às adversidades, os conflitos da vida, as dificuldades, a gente lê a palavra, porque o diabo muitas vezes quer trabalhar na nossa mente, na parte negativa, dizendo que as coisas não irão dar certo. Mas como foi dito nesta noite, Deus usa a sua palavra como instrumento de fé para nos libertar do erro, para nos libertar das coisas concernentes ao inimigo, que veio com a função tríplice, como diz João 10, 10, veio para matar, roubar e destruir, e Jesus Cristo veio para dar vida, e vida com abundância.
E Ele está presente no nosso meio, por meio do seu Santo Espírito, que o Espírito dele não precisa ser visível para ser real, porque Ele habita dentro de nós, como diz João 14:17, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, não o vê nem o conhece, mas nós o conhecemos, porque Ele habita dentro de nós. E nós precisamos entender aquilo que o apóstolo Pedro falou à igreja e fala aos nossos corações, porque a palavra de Deus ela é eterna. Passam-se os céus e a terra, mas a palavra de Deus ela permanece para sempre. E a gente precisa dar ênfase, um destaque especial à palavra do Senhor. A fé preciosa, ela não obedece a critérios de natureza humana. Os profetas creram. 1 de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Os apóstolos, os profetas, creram na palavra. De tal forma que hoje nós somos livres. E também, amados, nós precisamos entender que esta fé, ela não é de todos, é uma dádiva de Deus. Nós somos escolhidos, um povo escolhido, o Senhor nos escolheu, nós somos tidos como geração eleita. E isso é motivo de gratidão. Estamos nesta noite aqui orando, adorando ao Senhor, porque Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, como diz o apóstolo Paulo, em Efésios no capítulo 1, verso 4, que Ele nos chamou, nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante do Senhor. A fé é sobrenatural. Ela não é para todos, mas eles creram. Os profetas creram, os apóstolos creram, nós cremos. Jeremias no capítulo 10, olha a razão porque nós cremos, porque os profetas creram, porque os apóstolos creram. Jeremias diz no capítulo 10, verso 10, Ele é o Deus de verdade, e a verdade dele não nos condena, ela nos absolve. Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Não há condenação para nós. Ele é o Deus de verdade, Ele é o Deus vivo. Jeremias 10:10, Ele é o Deus Rei e eterno. Precisamos entender, amados, Jesus Cristo, os profetas, a revelação veio dos profetas até Cristo. Antigamente, Hebreus 1:1, antigamente Deus falou, muitas vezes, de diversas maneiras, por meio dos profetas aos pais. Nesses últimos dias fala conosco, por meio de quem? De Jesus Cristo. Precisamos entender, amados, que Jesus Cristo é a exegese de Deus. Precisamos entender, amado, que toda a essência de Deus está em Jesus Cristo. João 1:1, Ele se apresenta como Criador, como nosso Senhor, como nosso Deus eterno. Por isso que Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 1, verso 16, eu não me envergonho do Evangelho de Deus. Eu não me envergonho do Evangelho da graça, que veio para nos libertar do erro. Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho,
porque o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Esse para é uma cláusula, é um propósito de Deus para nos salvar. Estava lá a igreja, passando por perseguições, e Pedro apresenta a salvação. Esse sofrimento que vocês estão passando, resultará em salvação. É o que Pedro estava dizendo. Eu não me envergonho do Evangelho da Graça. Quem crê no Evangelho da Graça está salvo, está livre. Nós somos livres. João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O versículo 36 diz: e se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres, não há confusão na nossa mente. Atos 2,28 diz que o Senhor nos fez conhecer o seu caminho. Estávamos andando na contramão da vida, sem discernimento espiritual. Ele abriu os nossos olhos, o nosso entendimento, para que pudéssemos entender que Jesus Cristo é o Senhor, é o alfa, o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. É o que Ele nos deu entendimento, abriu o nosso entendimento. Somos livres. Essa nossa liberdade não nos isentará da nossa responsabilidade para com Deus. Somos livres, mas a nossa liberdade, ela não nos jamais isentará da nossa responsabilidade para com Deus. Primeira Pedro, capítulo 1. O verso 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se enche em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. As provações são mais preciosas do que o ouro, resultará em salvação. Dá para a igreja entender que nós somos salvos na pessoa de Cristo. Dá para entender que crente não perde salvação. Dá para você entender, amados, que você não está debaixo da ira divina, reverendo. Nós não estamos debaixo da ira divina. Porque o texto de João 3,36 diz: aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna, aquele que não crê no Filho não tem a vida, mas se a ira de Deus sobre ele permanece. Nós não estamos debaixo da ira divina. Nós estamos debaixo da disciplina do Senhor. Quando os irmãos chegarem em casa, leiam Hebreus 12, verso 5, 14. No 14 ele diz: segui a paz e a santificação, porque sem a qual ninguém verá a face de Deus. É o que o texto exige de nós. Santificação. Finalizando, amados, a vida de santificação, ela não se restringe apenas ao culto. Ela é contínua. Lucas, no capítulo 1, verso 75, diz que a santificação deve ser todos os dias. Santificação e justiça, todos os dias, porque o Senhor cobra de nós. Nós somos livres, como já disse, sim, mas a nossa responsabilidade com Deus, ela não nos isentará a nossa liberdade. Precisamos entender, amados, que a santificação, ela tem um propósito. Esse propósito é a obediência. E a obediência é uma exigência divina. Sede santo. Está o texto aqui, 1 de Pedro, capítulo 1, 16. Sede santo. Por qual razão? Porque Ele é santo. Obediência é uma exigência divina do Senhor. Nós não podemos andar como o mundo anda. O texto trata de santificação.
Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sendo sóbrio, esperar inteiramente na graça que se ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Quem nos traz essa mensagem nesta noite? Pedro, por meio do seu Santo Espírito, aquele que um dia disse lá a Moisés, em Êxodo, no capítulo 3, verso 14, eu sou, me enviou a vós. Sabe o que é que ele estava dizendo ali? Eu serei tudo o que for necessário na ocasião certa. Eu salvo, eu curo, eu liberto, eu transformo, eu santifico a alma do homem. Somente o Espírito Santo de Deus santifica a alma do homem, conforme Levítico capítulo 20, verso 8. Somente Deus, com o seu poder, com a sua soberania, Ele santifica a alma do homem. E é preciso que a gente entenda nesta noite, que o Senhor, Ele é soberano, soberano sobre as nossas vidas. E sabe qual é a base da soberania de Deus? Não são esses tijolos aqui não. A base da soberania de Deus é a sua onisciência. Ele está aqui presente no nosso meio, conhece o seu coração, sonda o seu coração, sabe o que necessariamente você está precisando. Ele sonda o seu coração, a onisciência de Deus. Ele está presente no nosso meio. Mateus 18, 20. O Salmo 139 diz que Ele conhece o nosso coração. Mateus 18, 20 diz que Ele está presente no nosso meio. E a sua presença não precisa ser visível, por meio do seu Santo Espírito habitando na vida de cada um de nós. Você está aqui nesta noite porque o Espírito Santo impulsionou você para vir, para ouvir a palavra e adorar o Senhor, por muitas N bênçãos que Ele já trouxe para você, principalmente a salvação. Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 12, verso 3, nenhum homem diz que Jesus Cristo é o Senhor, a não ser que esse esteja pelo Espírito de Deus. Precisamos entender isso. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é onisciente. Ele é onipresente. Ele também é poderoso. Isaías 12. Isaías capítulo 12. Versos 5 e 6, finalizando. O poder de Deus, a base da sua soberania, onisciência, onipresença e onipotência, Ele é poderoso. Ele diz assim: cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba isto em toda a terra. Digam para o povo, diga a Israel, diga àqueles que temem ao nome do Senhor, diga aos que não temem, que Ele é o Senhor da vida. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque o grande e o santo de Israel está no meio de ti. Que o Senhor nos abençoe.